E aí, velho? O que tu quer? Vai te lascar, ô sétimo do caralho? Rapaz, deixa eu falar um negócio pra tu. É o quê? Quando você vê uma mulher, o que você vê nela? O que eu vejo nela? É. Pescoço. Por quê? Porque de repente é homem. De repente tem um nó. Mas por que você só vê o pescoço? Lógico, porque o pescoço, quando fala assim que for mulher, você conhece. Que for homem tem um nozinho. Eu sou bem besta. Ah, mas você olha o pescoço porque eu acho que você já deve ter pegado um traveco pra tá olhando o pescoço. Ah, é, aí ficou traumatizado porque... Os dois irmãos. Ei, Thiago, aí ficou traumatizado porque geralmente o cara popa, né, pra saber, né? Ei, mas você sabia que agora os travecos eles estão fazendo a cirurgia? É. Tá fazendo o quê? Tá fazendo a cirurgia pra ninguém ver, assim que nem você vê. Aí eu como. Aí você pega? Pego. Eita, velho, nossa, é caro, porra. Esse aí tá pegando nem gripe. Aí tu vai teu cu, fala.